E aí, viajante? Pela forma como a gente está vestido e pela forma como a praia e o céu estão, parece que a gente está na Groenlândia, mas isso aqui é apenas Florianópolis, em maio ainda. Não era para estar esse frio maluco que tá, mas não tá fácil. A Flávia sofre com o frio, né? Sim, mas eu tô um pouco mais equipada hoje. Poderia ter melhor, mas já tá legal já. Óculos de sol e touca. Pois é, enquanto a gente vê uma galera andando de regata na rua aqui, é meio complicado isso. Faz mais ou menos uns 7, 8 anos que eu e a Flávia é nômade e a gente mora no Airbnb. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa possibilidade de viver no Airbnb e te mostrar que não é tão caro quanto você pensa, talvez seja tão caro quanto morar, sei lá, em Campinas ou em São Paulo ou qualquer outra cidade grande. Não é tão absurdo assim. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência e a gente vai mostrar, né, a gente pesquisando uma casa ali por um mês no Airbnb. Chegamos mais em um Airbnb aqui, mais uma semana, mais um novo Airbnb, né? Em Floripa. A gente estava em outro aqui perto, no Novo Campeche também, mas a gente decidiu mudar. E esse aqui parece bem melhor, bem bonito aqui, tem uma vista interessante, né? Fica perto de onde a gente pegou um para depois ter um lugar aqui em Floripa no futuro, né? Acho que deve dar para ver por aqui, mas estou meio perdido aqui. Enfim, dá para viver em Airbnb semana em semana, ainda mais se você pega fora da temporada, você consegue preços bem legais. Aqui parece bem aconchegante aí. Acho que vai ser divertido passar a semana aqui. Então, contando um pouco da história do Airbnb, né? Quando a gente começou a nossa primeira viagem pelo sul do Brasil, a gente ficava em Couchsurfing, né? Que é uma forma de se hospedar de forma gratuita, né, na casa das pessoas, né, que gostam de receber viajantes e tal, mas nem sempre a gente achava Couchsurfing, né? A primeira vez que a gente não achou um Couchsurfing a tempo foi na Praia do Rosa, né? Você lembra mais ou menos como é que foi na época? Pior que eu não lembro exatamente como que eu descobri o Airbnb, mas eu devo ter visto algum anúncio no Facebook, não sei. E aí eu pesquisando, eu queria muito ir pra Praia do Rosa, que é um lugar bem que todo mundo fala, né? E eu acho que não tinha mesmo Couchsurfing, ou se tinha, não batia as datas, não me lembro. Mas aí eu vi um que era uma casa grande, assim, bem bonita, de madeira, bem no estilo que é lá, né? E... Enfim, aí você tem a descrição, né? As pessoas que recebem, como que funciona tudo. E aí eu mandei mensagem perguntando, pedindo, né? E aí você manda mensagem direto no site do Airbnb. Na época a gente não tava, assim, a gente economizava muito, muito, muito mesmo. Tinha uma planilha de gastos, o que a gente podia gastar por dia. E se gastava um pouquinho mais, no outro a gente reduzia, enfim, era uma organização diferente. E aí eu mandei mensagem pra Ângela, que é do Airbnb que a gente ficou lá, Ângela e Eduardo. E aí a gente negociou na época, né, porque também eu contei um pouquinho que a gente estava começando a viajar, né, foi a nossa primeira viagem. E contei um pouquinho da história e tal, o que a gente queria, né, conhecer. E a gente acabou ficando uma semana lá no Airbnb, num valor legal, não me lembro na época, mas enfim, foi muito bom. E aí que a gente conheceu, né, que a gente entendeu como que é o Airbnb. Nesse caso, o Airbnb era um quarto que a gente ficava na casa deles, né? Não era a casa inteira pra gente, mas tem essa possibilidade. Tem a casa inteira, tem um quarto dentro de uma casa, né? Ou uma pousada, enfim, tem as diferenças lá, né? A gente hoje em dia fica em casa inteira, assim, apartamento inteiro. Hoje em dia tem mais estúdios também, né, que são apartamentos pequenos, assim, com preços legais. Mas na época a gente ficava em quarto, que é bem mais econômico, né? E aí, enfim, a gente ficou até amigo da Ângela e do Eduardo, que é muito legal. Hoje eles estão viajando de motorhome, pelo que a gente sabe, o que é bem bacana, né? Então as experiências do Airbnb são muito boas. Mas duas... Essa é uma coisa só que eu queria comentar, que é a grande diferença de você ficar num quarto na casa de uma pessoa ou de você ficar num quarto, num espaço inteiro, né? O espaço inteiro é muito legal para você ter a tua privacidade ali, poder fazer tuas coisas,
a gente gravava muito na época, né? O Léo gravava as aulas de programação, então às vezes tinha que gravar até tarde. Se eu tô na casa de uma pessoa, a gente, né, não vai gravar, ficar fazendo barulho até tarde para não incomodar. Então a gente sempre prefere ficar em espaços inteiros, mas nem sempre é possível. E daí o legal é isso, que você interage com o pessoal, você conversa, aí vai lá e faz uma janta juntos, toma um vinho, uma fogueira e tal. Então essa interação é a diferença e acho que é uma das coisas que mais vale a pena de você compartilhar um ambiente. Legal. Então 2 dicas que já dá para passar manda mensagem para onde você quer ficar, né? Dando ali um contextozinho, pedindo um desconto. Muitas vezes você vai conseguir descontos de 20%, 30%. É possível, a gente fazia isso. E também não fique no Airbnb, assim, se possível, só 1 dia, 2 dias. Se você quer morar no Airbnb, que é a proposta desse vídeo, né? Você pode ficar 1 semana, 1 mês ou alguns meses e tem desconto semanal e mensal no Airbnb. Se você for ficar 3 meses, você manda mensagem que você vai ganhar um desconto muito maior ainda, né? Porque é um trabalho para a pessoa ficar trocando, né, recebendo novas pessoas e tal. Então para ela dá desconto mesmo quando você vai ficar mais tempo, tá? Então dá literalmente para você morar no Airbnb. Então, ao invés de você morar 1 ano em Brasília, você pode morar 1 mês em cada capital do Brasil, gastando a mesma coisa, assim, pelo Airbnb. No Airbnb você não paga contas, né? Luz, internet, água, essas coisas fazem tudo parte do preço total. Manutenção, essas coisas do dia a dia que a gente não percebe, esses preços escondidos, né? Então, o Airbnb acaba, às vezes, saindo mais barato do que morar em qualquer outro lugar. No caso desse da Praia do Rosa, eu acho que a gente ia ficar uns 4 dias, mas realmente saía um valor melhor porque a gente pegou 1 semana. Então também foi aí que teve uma negociação. No próprio Airbnb hoje em dia, se você for lá, depois a gente vai fazer uma simulação ali pegando o Airbnb, mas se você abrir ali e colocar 3 diárias, vai dar um valor X por diária. Muitos, se você colocar 1 semana, eles dão um desconto de 5% na semana. Aí se você coloca 1 mês, tem mais 10, 15% de desconto, né? Enfim, vai aumentando. Varia muito de Airbnb para Airbnb, né? Mas geralmente tem essa vantagem aí do longo período, né? Sim, e tem Airbnb para todos os gostos, assim, sabe? A gente já ficou numa casa da árvore recentemente, 2 andares em cima do Airbnb. Já ficamos em casa gigante, apartamento, cobertura. Já ficamos em estúdio de 20 metros quadrados, 18 metros quadrados. Já ficamos em muito lugar. Sei lá, chalé. E a gente gosta tanto que a gente até comprou, né, agora em São Paulo ali, em Curitiba, 2 estúdios bem pequenos para alugar no Airbnb, porque vale a pena, assim, é legal, você passa uma experiência boa para as pessoas, para a gente também vai ser legal, outra fonte de renda, né? Então a gente gosta tanto da plataforma que a gente não só usa para morar, como a gente também vai alugar no Airbnb. Inclusive você pode alugar um quarto na sua casa no Airbnb, caso seja do seu interesse. Vamos falar de alguns prós e contras, né, de viver no Airbnb, antes efetivamente da gente mostrar a pesquisa de um Airbnb e o preço, né, total mesmo. Um pró do Airbnb é que você pode experimentar lugares novos, né? Ficar, ao invés de você morar no mesmo lugar por 1 ano, alugar por 1 ano, 3 anos ou comprar um lugar, você pode estar cada hora num lugar diferente, né? Como a gente faz, e por um preço muito parecido. Então esse é um grande pró. Qual que você acha que é um contra, Linda, para o Airbnb? Um contra é que você não pode receber pessoas no Airbnb. Então, quando você vai reservar, você fala a quantidade de pessoas, por exemplo, 2 pessoas, e tem um valor para essas 2 pessoas. Tem Airbnb que, se você coloca lá 4 pessoas, é o mesmo valor. Aí, caso você pense em receber alguém, coloca já o máximo, se for o mesmo valor. Mas geralmente aumenta, né? E com razão, porque aí são mais pessoas para tomar banho, mais pessoas para usar gás, enfim. Aí o que já aconteceu com a gente? A gente ficou uma vez num apartamento na Praia Brava, aqui em Itajaí, Balneário, né? E tinha 2 quartos e cabiam até 6 pessoas, eu acho, 5 pessoas. Então a gente ia pegar só pra gente, pra nós 2, mas eu vi que para conseguir reservar para 5 pessoas era o mesmo preço. Então eu coloquei 5 já direto. E aí eu convidei meu irmão para ir, os amigos também.
Então eles conseguiram ir depois visitar a gente, porque a gente ficou um mês lá, né, também. Então nesse período de um mês, a gente conseguiu chamar eles para ir visitar a gente lá. E a gente recebeu o pessoal, eles ficaram no outro quarto e tal, tinha uma máquina de lavar roupas, né? Então a gente conseguia ter um dia a dia normal, assim, como se fosse o nosso apartamento mesmo. Então isso foi uma coisa boa, mas tem que ficar atento a isso, você não pode receber aleatoriamente, assim, entendeu? Porque por causa do pagamento mesmo, né? E uma coisa que é um pró e um contra, né? É o fato de que se você chegar lá e não gostar da cama, que é do Airbnb, você não pode fazer nada, né? Dificilmente você vai conseguir mudar isso. Você vai ter que ficar ali um mês com aquela cama que você não gostou. Mas a Flávia também me lembrou que isso é um pró, né? Que é, você chegou lá e não gostou de alguma coisa, daqui um mês passa. Se você alugar por um ano um lugar, né? Que nem eu dar o exemplo do Gabriel, um amigo nosso, né? Ele falou que ele alugou um apartamento que ficava com mofo muito fácil, por causa fazia sombra, alguma coisa assim. Então ele alugou por um ano, ele teve que esperar um ano até acabar o negócio do mofo, entendeu? Não tinha o que ele fazer. E se fosse no Airbnb, uma semana, um mês, teria passado já. Então é um pró e um contra, é a impermanência do lugar, é um pró e um contra. Eu acho que são esses, claro, tem várias outras coisas que a gente poderia levantar, mas esses são os principais. Mostrando o Airbnb agora, quando você entra aqui no site vai aparecer uma tela parecida com essa. E tem algumas opções aqui já de Airbnbs, de qualquer lugar do mundo. E aqui tem alguns bem legais também, que é por tema. Então, se você tem uma data mais flexível ou quer experimentar algo completamente diferente, como foi o nosso caso quando a gente ficou na Casa da Árvore, você vem aqui sem um destino específico e coloca aqui, por exemplo, fazendas, microcasas, casas triangulares, mansões. Uau, tem uma navezinha de ET, vamos ver o que tem aqui. São coisas completamente... uma arquitetura totalmente diferente. E olha essa. E aí você pode também ficar nesses lugares totalmente diferente das casas que a gente está acostumado. Essa aqui que parece estar afundando. Enfim. Mas aí você pode ver que não pega um lugar próximo de você, ele mostra qualquer lugar, desde que a arquitetura seja nesse tema aqui de uau. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar mais ou menos como que fica o mês cheio, que é o que é interessante, o mês cheio e a semana, né? Que é o que é interessante quando você mora no Airbnb, quando você só fica viajando. Porque aí você pega um preço melhor e é diferente de turistar, assim, porque você fica pulando um dia para o outro, de um lugar para o outro, né? E com certeza fica mais caro. Mas, por exemplo, a gente está aqui em Floripa, vou pesquisar aqui em Floripa para pegar do dia 3 de junho ao dia 3 de julho para 2 pessoas. Ele vai puxar aqui algumas opções e já dá para ver que o preço varia muito, claro, né? Depende de onde você vai estar aqui na ilha. Mas já puxou aqui um lugar, condomínio no Campeche, que é uma região mais valorizada, um pouquinho mais cara, por 5 mil no mês. Por outro lado, já tem um aqui no norte da ilha, que deve ser ali nos Ingleses, ou próximo ali de Jurerê, por 2,5. Então, metade do preço, ainda em Florianópolis. Aí depende do que você quer, da localização, quanto você pode pagar também, né, claro. Você pode ver que tem até um preço aqui, ó, que tá arriscado, de 6.618 por 4.600. Isso aqui é o desconto do mês, então vale muito a pena pegar o desconto do mês. Geralmente, como que a gente faz? Eu venho aqui nos filtros. Quando a gente quer o espaço inteiro, que é geralmente o que a gente faz, eu já coloco aqui. Você tem a opção ainda de colocar um quarto, que pode ser um quarto de hotel, pousada, hostel, ou um quarto na casa de alguém. Você quer conversar, né, enfim, conhecer pessoas, é legal. Mas geralmente a gente põe um espaço inteiro. Claro que ele vai ser um pouco mais caro, né? Você pode setar o máximo aqui por dia. E geralmente, como a gente tá viajando de carro, eu coloco com estacionamento, né? O Wi-Fi eu nem coloco mais, porque às vezes a pessoa até esquece de marcar aqui, mas com certeza tem Wi-Fi. Mas aqui vai ter todas as opções. Por exemplo, máquina de lavar. Se você vai ficar um mês no lugar, é interessante você marcar isso aqui, porque você vai precisar lavar as roupas e às vezes é um pouco mais caro, né, de você sair para lavar em outro lugar e tal. Então é interessante. Mas enfim, aí vai conforme tua necessidade aqui.
o que você quer. Eu colocaria para um mês estacionamento e máquina de lavar. Então, todas essas opções é privativo. Não vai ter mais ninguém ocupando o espaço, a casa é sua. Vou pegar esse daqui, 3,5 no mês. Aqui você vê todas as fotos. Cozinha mais completinha, forninho, micro-ondas, utensílios. Quando você vai ficar um mês no lugar é importante, né, pensar nisso. Numa cozinha que seja realmente funcional. Tem até uma Dolce Gusto aqui. Cama aparentemente boa, bem espaçosa. Tá bonitinho, né? Bem clarinho. Eu achei interessante pelas fotos. Tem uma máquina de lavar, não é lava e seca, mas é uma máquina de lavar com varal para secar a roupa, já avisaram aqui. Então funciona. Beleza, então vamos voltar. Aqui é legal ver os detalhes, o que a pessoa escreveu. Se tem... Geralmente, a maioria possui roupa de cama e banho completo. Tem alguns lugares específicos que não tem esse costume. Eu já vi isso muito no litoral de São Paulo. Que aí você tem que levar o teu travesseiro, teu cobertor, fronha, enfim. Pro Airbnb não é tanta proposta, mas isso acontece em alguns lugares. Então é bom vir aqui e já ver todos os detalhes. Esse aqui, por ser novo, não tem comentários. Mas olha que interessante, a pessoa que é dona desse Airbnb, ela já recebeu 3.595 comentários em outras acomodações. Então meio que isso dá uma autoridade para ela. Então a gente pode clicar para mostrar os outros que tem e ver como é que tá os comentários gerais, né? Dá para fazer isso também para ter uma confiança a mais, é interessante. O melhor é você ver o comentário sobre aquele próprio Airbnb, né? Mas quando não tem, aí a gente vem aqui. Como esse daqui não tem comentário, aí se você ficar um pouco na dúvida, né? A gente procura outro. Vamos procurar um com comentários e nota. Por exemplo, esse daqui, que tem 4,96, perto da praia aqui também, 23 comentários, 3.200 no mês. Ele é pequeno, mas para 2 pessoas tá legal. Piscina, espaço para trabalhar, guarda-roupa, uma cozinha pequena, mas funcional aparentemente. Tem um fogão por indução, 2 bocas, funciona. Um prédio moderno. Esse aqui ela não tem provavelmente máquina de lava e seca dentro do apartamento, mas tem no condomínio. Também acontece, é uma opção, é bem legal. Às vezes sai de graça, às vezes você paga uma taxa e você pode usar. Mas tem, então funciona. Então você vê todos os detalhes aqui e vamos ver os comentários que esse lugar tem. Já dá para ver as notas, né? Notas gerais e o que as pessoas falam sobre o local. É interessante para se você tiver algo muito específico que você quer saber, tipo pesquisa aqui, você pode, se tiver muitos comentários, né? Pode ver que a pessoa falou que é super funcional, é bem limpo, parecido com as fotos, o local é tranquilo e seguro. Então já te dá um feedback muito bom para ter mais segurança e poder reservar. Depois você tem certeza que você gostou do local, né? Um local aqui que você quer ficar. Tem os comentários, o preço tá bacana. Teve um descontinho aqui, ó, por pegar um mês. Esse desconto varia, vai ter lugar que vai dar 10%, 20%, 5%, mas enfim, tem todas as taxas aqui. E aí você, nesse caso aqui, pagaria R$ 3.500 para ficar num apartamento em Florianópolis, lembrando que você não paga mais nada além disso. A conta de luz você não vai pagar, conta de água, internet, TV, qualquer assinatura que tenha. E caso aconteça, já aconteceu muito com a gente, de às vezes dar um vazamento no vizinho, ou quebra alguma coisa, acontece alguma coisa que tem que resolver. Não é um problema seu, né? A não ser que você que tenha quebrado. E aí você tem que ver com o pessoal. Mas caso não é um problema seu. Você fala com o proprietário, explica, e isso é resolvido e você não vai gastar nada além disso, né? Então essa é uma parte também muito boa. As responsabilidades ali sobre aquele ambiente não são suas.
E aí a gente coloca para reservar e vai ter esses detalhes aqui, confirma a data, hóspedes, se é uma viagem a trabalho ou não. Eu acho que isso aqui é interessante para quem precisa de nota fiscal, né, para falar que se for de empresa, enfim. Pagamento no cartão, é só pagamento no cartão. Mesmo que você vá pegar uma estadia num lugar no exterior, ele cobra em reais, não é em dólar. No começo, se eu não me engano, o Airbnb cobrava em dólares. E aí tem aquela questão das taxas e tal, mas hoje em dia é em real, ele até fala aqui. E aí simplesmente você confirma e paga. Nesse caso aqui, não apareceu para mandar uma mensagem para o anfitrião. É só eu confirmar e pagar e já tá tudo certo. Tem alguns que aparecem aqui, mande alguma mensagem para o seu anfitrião, explicando onde você é, por que você está querendo viajar para lá, o que você vai fazer. É interessante para que mantenha a comunidade, assim, do Airbnb uma coisa confiável. Tem lugares que quem cuidam são administradoras e empresas, mas tem lugares que é o dono, quem mora naquela casa, né? Então é uma coisa mais caseira, assim, não é tão como se fosse um tratamento com um hotel. Então tem esse detalhe. Fazendo uma simulação nesse mesmo Airbnb, vamos ver quanto ficariam os preços para uma semana. Uma semana aqui do dia 3 de junho a 10, você pagaria R$ 1.229. Ele está falando aqui, ó, R$ 131 por 7 noites, mais essas taxas. R$ 1.229 total, dividido por 7 dias, 7 diárias, R$ 175,57 para ficar uma semana. Se a gente ver aqui para o mês, vai dar um total de 3.508 dividido por 30 diárias, R$ 116,93. Uma diferença aí de quase R$ 60 por dia para você ficar por um mês. Então compensa muito você ficar mais tempo, se você puder, né? E se tiver datas flexíveis, melhor ainda. Lugar que eu lembrei aqui que eu fiquei curiosa para ver é em Bali. 2.300 só, que moderno. Nota 5. 2.300 no mês para ficar nesse lugar. 2.500 para ficar na casa com piscina gigante. E aparentemente a casa inteira é para você, não é um quarto. Bem bonitinho aqui, né? 1.800. Caramba. Que diferente é essa? 1.899 para ter uma experiência bem diferente. Então vai da criatividade aí e da liberdade, né? Claro, de poder ir para lugares assim e pagar bem menos do que você paga num aluguel normal muitas vezes, né? Com uma experiência diferenciada, claro. Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha motivado vocês a conhecer essa experiência do Airbnb, né? Sei lá, quem sabe pegar uma semana em algum lugar no Airbnb, ver como que é, ficar em um lugar novo, de uma forma um pouco mais livre, sem tanto compromisso, né? Talvez na sua próxima viagem, ao invés de ficar num hotel, ficar num Airbnb. Ou quem sabe pensar em morar mesmo no Airbnb, fazer as contas aí e ver se vale mais a pena você sair de onde você estiver e, sei lá, ir para Maceió ou para Florianópolis ou, sei lá, para qualquer outro lugar ou até outro país, ficar morando no Airbnb, né? Sentir um pouco mais dessa liberdade. Afinal de contas, não vale a pena viver 30, 40 vezes o mesmo ano, é melhor viver cada ano de forma... Acho que eu falei errado, hein? Isso aqui vai pro... Tem que colocar aquela faixa preta e branca. Não, eu falei que não vale a pena viver o mesmo ano. Tá certo. Não vale a pena você repetir o mesmo ano 30, 40 vezes, né? Vale a pena você ter anos inéditos, coisas inéditas, né? Então, mudar de lugar não é uma receita garantida para se ter experiências incríveis, mas é um bom ingrediente para isso. Então, recomendo que você experimente. Sim, e lembrando que a gente não é patrocinado do Airbnb, embora eu adoraria, fica a dica. Patrocina nós, Airbnb. Mas é que a gente já usa realmente há mais de 7 anos, a gente tem mais de, agora, 120 reviews ali de lugares que a gente ficou. A gente ficou em mais de 120 lugares que deram feedbacks positivos, né, sobre nós lá. E é realmente muito bom. E também lembrando, para quem nunca viu esse conceito, não sabe do que é, não é um hotel,
tá? Você não vai chegar lá e as pessoas vão te dar 10 jogos de toalha e, enfim, fazer a limpeza diária, por exemplo. Não é assim que funciona. É uma casa, um apartamento normal, em que tem as suas coisas ali, você cuida delas como se fossem suas. Alguns funcionam como se fosse um flat, que tem de fato uma diarista ali, uma pessoa para fazer a faxina. Mas tem outros que não, então você paga pelo período. Eu vou ficar uma semana no local, não vai vir uma pessoa para limpar aquele local. Eu vou fazer a limpeza diária que eu estou usando, né? Que é o normal, né? Que a gente deve fazer na nossa casa. Então o Airbnb é como se fosse a sua própria casa. Essa que é a ideia geral. Não é um hotel, não é um resort, nada disso. Mas é como se você de vez em quando fosse ter uma casa na árvore, às vezes você fosse ter um chalé, um apartamento, né? Sua casa fora de casa. É essa a ideia. E isso que torna mais aconchegante, eu acho, e mais te dá mais liberdade, porque o Airbnb é sua casa. Entende? Você acorda tranquilo. É como se fosse o seu segundo lar, ou o primeiro, no nosso caso. A gente não tem outro lar além do Airbnb, então é a nossa casa. Sim. Cada semana é uma casa diferente, mas é a nossa casa. Sim, é maravilhoso. Então é isso, fica o convite para você conhecer o Airbnb também, novas maneiras de viajar, se hospedar e ter experiências novas, sair do óbvio, do comum e do que todo mundo acha das coisas. Enfim, experimente por você mesmo. E manda esse vídeo aqui para todas as pessoas que você conhece nesse planeta. Fala assim, tá muito legal, se inscreve lá no canal Navegando no Vazio. Valeu, até o próximo vídeo.